era Johannes Gutenberg? Estamos aqui em Mainz para descobrir a vida, ou o pouco que se sabe desse inventor alemão que fez uma das principais revoluções da história da humanidade. Ele inventou uma forma, uma máquina para imprimir com tipos móveis. Eu vou contar um pouco sobre essa invenção e outras coisas que ele fez aqui neste passeio que a gente vai fazer pela cidade, em que vamos ir atrás de alguns locais e do pouco que se sabe desse homem misterioso. Nosso passeio começa aqui no Museu de Gutenberg. Eu estou aqui com os tapumes. O que é isso? Vamos lá. Em 1900, um ano que marcava os 500 anos do nascimento do Gutenberg, a população de Mainz decidiu prestar homenagem a esse cidadão ilustre da região e da cidade e criaram o Museu de Gutenberg. De lá para cá, várias coisas mudaram e em 1962 foi construído um novo prédio, que é o que está atrás dos tapumes, e justamente esse prédio que vai ser demolido muito em breve para a construção de um novo prédio maior, um pouco mais acessível, tecnológico e para abrigar essa grande coleção que o museu tem. Se tudo der certo, no final do passeio a gente vai chegar no Museu Gutenberg atual, que é um museu temporário, mas onde dá para conhecer a técnica que o Gutenberg criou, os maquinários e algumas outras coisas. Aqui dá para mostrar um pedacinho do anexo do museu, aqui é onde fica o ateliê normalmente, onde ficava. E esse é o prédio que muito em breve vai ser demolido para a construção de um novo prédio do Gutenberg. Isso aqui está simulando uma gaveta de tipos móveis. Parte dessa grande invenção que ele fez. Estamos aqui na rua Kirchgarten, em frente a uma casa muito antiga, de 1400, e existe uma relação desta casa com a história do Gutenberg. Se diz o seguinte: para ele poder criar e desenvolver a invenção dele, a máquina, a prensa de tipos móveis, ele precisava de muito dinheiro. E quem deu o dinheiro foi o primo dele. Esse primo pegou o empréstimo desse dinheiro e deu como garantia a renda do aluguel desta casa aqui. Isso apareceu em um documento, então se diz então que essa casa está relacionada com o Johannes Gutenberg. Como eu falei, são poucas as relações e esse homem é muito misterioso, então são essas as coisas que a gente fica encontrando aqui pela cidade. Esta casa está composta por duas casas, na verdade, que depois elas foram unificadas, construídas em 1400 e depois renovadas em 1700. Estamos agora diante de uma escultura em bronze do Gutenberg. Ela foi inaugurada em 1837. Também está cheia de história de como ela foi construída, mas aparentemente foi uma iniciativa de vários países e de pessoas de diferentes partes da Europa que queriam prestar uma homenagem ao Gutenberg e todas as suas contribuições. Ele está ali segurando a Bíblia, né, que é a B42, o primeiro impresso, né, que fez essa grande revolução na produção de livros, de conhecimento e tudo que veio depois. Então aqui ele está segurando a Bíblia e nas laterais tem imagens do ateliê de impressão. Então a gente vai poder ver e atrás tem uma inscrição em latim. Chegamos na Druckhaus, casa de impressão. É aqui onde se diz que foi o primeiro ateliê de impressão de Gutenberg e Fust, o sócio dele, nessa empreitada de imprimir e de montar um ateliê de impressão para fazer a Bíblia, né, a conhecida B42, a Bíblia de Gutenberg. O único que restou é esta torre, parece que tem uma escadaria aqui dentro, e ela está rodeada de prédios mais modernos, mas é isso que restou desse primeiro ateliê de impressão do Gutenberg e do Fust. Esse então é o primeiro ateliê de impressão que se tem conhecimento,
Mas, depois de trabalhar juntos, Gutenberg e Fust tiveram um desentendimento. Basicamente, Gutenberg não conseguiu terminar de pagar a dívida e houve uma separação e o Gutenberg perdeu bastante. E esse ateliê ficou com o Fust, que depois ele comprou uma outra casa que está aqui, bem pertinho, onde também teve um ateliê de impressão. E dando a volta aqui à esquina, a gente vê uma placa turística que fala dessa casa. Tem até um desenho meio antigo no fundo, que pode sugerir como que era aquela construção na época. Mas uma curiosidade que aqui diz é onde esse inventor possivelmente nasceu. Assim como tudo sobre Gutenberg, há dúvidas, há informações desencontradas, mas é isso que se sabe e é isso que se diz. Chegamos na igreja São Christoph, onde se acredita que Gutenberg foi batizado. Essa igreja ela foi destruída na Segunda Guerra, mas ainda se mantém as ruínas das paredes. É uma das poucas coisas que a gente vê ainda de pé, tem essas estruturas de concreto e hoje em dia serve como um memorial para as vítimas da Segunda Guerra Mundial e tem uma exposição permanente e podemos entrar para ver um pouco. Saindo da igreja de São Cristóvão, a gente vai caminhar um pouco e vai chegar no lugar onde o Gutenberg passou os últimos dias da vida dele, ou como sempre é o que se diz. Parece que um arcebispo deixou o pátio interno dessa construção para ele fazer uma espécie de retiro nesses últimos anos da vida dele. Então vamos ficar perto. Vamos ficar perto estranho, né? Mas enfim, vamos nos aproximar do prédio. Esse portunhol com o alemão tá uma bagunça. Hoje em dia esse prédio tem uma empresa de massagem tailandesa. Mas aparentemente é aqui onde ele passou os últimos dias da vida dele. Estamos diante de um antigo monastério onde se acredita que o Gutenberg foi enterrado. Esse espaço foi destruído num bombardeio da França, mas é aqui onde ele foi enterrado. E aqui também é onde achamos um mapa muito prático de todos os lugares onde há traços, pistas de Gutenberg. É aqui onde encerramos o nosso passeio, a nossa busca pela história de Gutenberg, no Museu de Gutenberg, que por alguns anos vai ficar temporariamente aqui junto ao Museu de Ciências Naturais. E é um espaço onde você pode aprender sobre a história, mas não só, você pode fazer uma impressão, como essa aqui, eu que fiz essa impressão. A impressão de uma das páginas da Bíblia de Gutenberg, num papel muito bonito. Tem também 2 exemplares originais da B42, tem também uma versão, que era a versão anterior, né, que era manuscrita. Então é um museu muito interativo, com muito conteúdo que te dá uma ideia, não só de quem que era Gutenberg, mas por que essa invenção foi tão importante e o efeito que causou, os desdobramentos que aconteceram depois dessa grande invenção. Então é isso, direto de Mainz, aqui eu, Cecília Arbolave, da Loja 42, me despeço. Até mais! Essa aqui é a Marina Azaredo, a cinegrafista deste grande vídeo. Marina, muito obrigada. O que você tem a dizer sobre Gutenberg? Que foi um prazer conhecer mais sobre esse homem misterioso ao lado da Cecília. Então, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente aproveitou esse tour por Mainz.